Olá pessoal, sou o professor João Trindade de Direito Constitucional e agora a gente vai continuar na análise da classificação das Constituições. Na videoaula anterior, a gente falou sobre a classificação das Constituições quanto ao seu conteúdo, forma, modo de elaboração, origem, extensão e ideologia nas suas duas vertentes. Agora a gente vai falar da classificação quanto à estabilidade e também quanto aos objetivos e a classificação quanto à efetividade, também chamada de classificação ontológica de Carl Levenstein. Joga aqui no nosso esquema, vamos acompanhar aqui, ó. Vamos colocar aqui então a classificação item 7, classificação das constituições quanto à sua estabilidade ou quanto à sua alterabilidade, tá? Às vezes também cai em prova falando de alterabilidade, ou seja, a possibilidade de uma Constituição ser alterada. Então vamos colocar aqui, quanto à estabilidade, quanto à alterabilidade, a gente pode ter aqui, em primeiro lugar, nós temos aqui a Constituição chamada de imutável. Constituição imutável. Eu me recuso a explicar o que é uma Constituição imutável, né? Já está autoexplicativo, é aquela que não pode ser alterada de forma alguma, é aquela que não pode ser alterada de maneira alguma. Inclusive a doutrina diz que ela hoje em dia seria completamente impossível, porque numa sociedade em constante mutação, não dá para uma Constituição querer ser imutável. No outro extremo, eu tenho a chamada Constituição flexível. A Constituição flexível, que é aquela que pode ser alterada, eu vou até fazer aqui um neologismo, é aquela que é alterável, digamos assim, por mera lei comum, é aquela que é alterável por mera lei ordinária. Quer dizer, é aquela Constituição que uma mera lei comum, uma mera lei ordinária já pode alterá-la, por isso que ela é teoricamente fácil de ser alterada, por isso que ela é flexível. O exemplo que a doutrina traz sobre Constituição flexível é a Constituição da Inglaterra. Até porque, como a Constituição inglesa, ela não é escrita, né? A gente já viu na aula anterior que a Constituição inglesa é não escrita, é costumeira, é consuetudinária, qualquer lei escrita que venha em sentido contrário já altera a norma constitucional. Seria um exemplo prático de Constituição flexível. Além disso, a gente também pode ter a chamada Constituição rígida. A Constituição rígida, que é a Constituição que pode ser alterada? Pode, senão seria imutável, né? Mas ela só pode ser alterada por um procedimento especial e mais difícil que o das leis ordinárias. Então ela só pode ser alterada por um procedimento especial e mais difícil que o procedimento das leis ordinárias. Então vamos colocar aqui um procedimento especial e mais difícil, mais dificultoso, mais complicado do que o procedimento das leis ordinárias, que é o procedimento que no Brasil nós chamamos de emendas constitucionais. A gente sabe que para aprovar uma emenda à Constituição, para alterar a Constituição brasileira, eu preciso de uma iniciativa qualificada, de um terço dos deputados ou um terço dos senadores, ou o presidente da República, ou mais da metade das assembleias legislativas estaduais, artigo 60. Para alterar a Constituição, eu preciso que ambas as casas do Congresso concordem em 2 rodadas em cada casa, em 2 turnos em cada casa, e ainda preciso de um quórum diferenciado, né? De um quórum qualificado, muito maior do que o quórum normal de maioria simples, que é o quórum de 3/5, de 60%. Então, no Brasil, uma Constituição pode ser alterada? Pode, mas só de um jeito mais difícil, só por um processo mais difícil, só de uma maneira mais complexa do que a maneira da lei ordinária. Por isso que a nossa Constituição é classificada pela maioria da doutrina como uma Constituição do tipo rígida, beleza? Atenção, às vezes cai em prova dizendo que Constituição rígida é aquela que não pode ser alterada. Errado.
Uma Constituição que não pode ser alterada é a Constituição do tipo imutável. A Constituição rígida pode ser alterada? Pode, embora de um jeito mais fácil, de um jeito mais difícil do que o das leis ordinárias. Na teoria original de Lord Bryce, lá na Inglaterra, ele só falava de constituições rígidas e flexíveis. Depois que se trouxe a categoria das imutáveis e outra categoria que é das constituições semi-rígidas ou semi-flexíveis. Acompanha aqui no esquema, olha só. Vamos colocar então aqui uma categoria intermediária entre a rígida e a flexível é exatamente a Constituição semi-rígida ou semi-flexível. Constituição semi-rígida ou semi-flexível é aquela que tem uma parte rígida, quer dizer, uma parte que só pode ser alterada por emenda constitucional, e outra parte que é flexível, outra parte que pode ser alterada, que pode ser mexida por mera lei comum, por mera lei ordinária. Aqui nós temos um exemplo histórico que de vez em quando aparece em prova. É a Constituição Imperial de 1824. A Constituição do Império Brasileiro de 1824, a nossa primeira Constituição foi justamente uma Constituição que era semi-rígida, semi-flexível. O artigo 178 da Constituição de 1824, depois você bota no Google, Constituição de 1824, ele vai abrir, tem o texto no site do Planalto, você confirma lá o artigo 178. O artigo 178 da Constituição Imperial de 1824 dizia assim: é só constitucional o que diz respeito aos limites dos poderes políticos e aos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Tudo o mais que não for constitucional pode ser alterado sem as formalidades referidas, ou seja, pode ser alterado pelas legislaturas ordinárias. O que esse artigo 178 estava dizendo? Estava dizendo, o que for separação de poderes, o que for organização do Estado, o que for direitos fundamentais, só mexe por emenda. Então, o que for a matéria tipicamente constitucional, só mexe por emenda. Esta é a parte rígida. O resto, aí você pode mexer por mera lei ordinária, aí você pode mexer livremente, sem as formalidades de uma emenda constitucional ou um ato adicional, como na época se chamava, ou seja, essa é a parte que era flexível. Professor, mas eu já ouvi dizendo que alguns autores consideram a Constituição brasileira de 88 como semi-rígida. Foi não. Não foi semi-rígida que você ouviu super rígida. Realmente, existe um autor, que é o professor Alexandre de Moraes, professor da USP, ministro do Supremo Tribunal Federal. O professor Alexandre de Moraes, ele realmente sustenta que a Constituição brasileira seria um degrau acima da rígida. Não é a semi-rígida que está um degrau abaixo, entende? É que ela seria super rígida. Vamos colocar aqui no esquema, então? Para o professor Alexandre de Moraes, por ser uma visão isolada, eu vou colocar até em outra cor, o professor Alexandre de Moraes, ele defende que a Constituição brasileira, ela seria super rígida. O que é a super rígida? É aquela que tem uma parte rígida, que só pode ser alterada por emenda, e uma parte imutável, que seriam as cláusulas pétreas. Então, essa é a posição, como eu disse, do professor Alexandre de Moraes. Essa visão aqui, ela ficou um tanto quanto isolada. Por quê? Porque, na verdade, as cláusulas pétreas não são imutáveis. O Supremo já decidiu isso na ADI 2024. Quando a gente diz que determinada matéria constitui e configura uma cláusula pétrea, nós não estamos dizendo que ela é imutável. Nós estamos dizendo que ela não pode ser objeto de emenda tendente à sua abolição. Quer dizer, que tem que ser preservado o seu núcleo essencial.
Então, por isso, a maioria da doutrina vai dizer que a Constituição brasileira é do tipo rígida. Nunca vai cair na sua prova perguntando se a Constituição brasileira é rígida ou superrígida. Ou vai cair dizendo que ela é rígida, ou vai cair dizendo que há uma visão segundo a qual ela seria super rígida, beleza? Eu vou colocar aqui, antes de eu fazer uma observação aqui no esquema, mas já vou colocar aqui no esquema a classificação da Constituição Brasileira de 88. Acompanha comigo aqui, ó. Então, vou destacar a classificação da Constituição Brasileira como sendo rígida, embora Alexandre de Moraes, especificamente, a considere como sendo super rígida. Beleza? Mas aqui eu tenho uma observação importante que já caiu em prova. Cuidado, ó. A Constituição, essa observação aqui diz respeito ao fato de que a rigidez jurídica, que é essa que a gente está vendo aqui, a maior dificuldade de modificação de uma Constituição é diferente da rigidez política. Isso daqui é se a prova realmente vier para esbagaçar o seu concorrente, viu? Se a prova quiser ferrar o seu concorrente, se a prova quiser realmente te dar a vaga, ela vai te cobrar isso daqui, porque você acerta e seu concorrente erra. Olha só, a rigidez jurídica é diferente da rigidez política. O que é isso? Lord Bryce, lá no século XVIII, ele já dizia: as constituições juridicamente flexíveis tendem a ser politicamente rígidas. E as constituições juridicamente rígidas tendem a politicamente ser flexíveis. Vou te dar dois exemplos. Constituição inglesa, Constituição da Inglaterra. Juridicamente ela é flexível. Na teoria, alterá-la é fácil. Na teoria. Vai lá mudar na prática. Vai lá mudar um negócio que está lá há 1 milênio vigorando. Entendeu? Juridicamente ela é flexível, mas politicamente ela é muito rígida, ela se altera na prática muito pouco. Veja a Constituição brasileira. Na teoria ela é rígida, juridicamente ela é rígida, para alterar tem que ter Júpiter na casa de Capricórnio, não sei o quê. Mas na prática, a gente já teve ano onde a gente tem uma dezena de emendas constitucionais. Então a nossa Constituição, juridicamente em tese, ela é rígida, mas politicamente, na prática, ela é flexível. Beleza? Então, quando a gente classifica aqui a Constituição como rígida ou flexível, é do ponto de vista jurídico. Mas isso não quer dizer que ela seja efetivamente muito alterada ou pouco alterada. Beleza? Como eu disse, isso aqui já é uma questão ultra mega avançada de teoria constitucional e de história constitucional. Isso está na edição original do livro de Lord Bryce. Beleza? Aí vamos lá agora para o penúltimo critério classificatório que a gente vai trabalhar aqui. Porque classificação, galera, cada autor tem a sua. Se for fazer uma compilação aqui, tem 32 classificações, mas eu tenho que ser pragmático com você. Eu tenho que falar daquelas que já apareceram em prova, beleza? Então vamos nos preocupar com aquilo que cai efetivamente na prova. Eu acho que você não tem tempo a perder, né? Você está com tempo sobrando? Não tá. Então a gente vai falar do que efetivamente cai em prova. Não vou ficar aqui com viagem doutrinária, com viagem teórica que não vai cair na prova. Beleza? Então vamos lá. Penúltimo critério classificatório aqui no esquema. Olha só, eu saí já desse esquema aqui, ó. Já fizemos até o item 7, né? A classificação das constituições quanto à sua estabilidade, quanto à sua alterabilidade. Agora vamos lá. O penúltimo critério, a classificação das constituições quanto aos seus objetivos. Quanto aos objetivos, voltamos a ter uma classificação dicotômica. Então a gente vai ter aqui a Constituição garantia e a chamada Constituição dirigente. Constituição garantia, Constituição dirigente. O que é isso? Constituição garantia é aquela que apenas limita o poder do Estado. Apenas limita o poder do Estado. Ela apenas garante
o grau de direitos que já foi alcançado. Ela se preocupa apenas em garantir os direitos já alcançados. Mais uma vez aqui, um exemplo é a Constituição Americana de 1787. Quer dizer, os Estados Unidos se declararam independentes da Inglaterra em 1776, depois fizeram a Constituição de 1787 para garantir os direitos já conquistados. Então, a Constituição Garantia é uma Constituição retrospectiva. Ela visa a assegurar aquilo que já foi alcançado. Ela visa a limitar o poder do Estado, ponto. O contrário dela é a chamada Constituição Dirigente. Acompanha comigo no esquema o conceito. Constituição chamada de Constituição Dirigente é aquela que vai limitar o poder do Estado? Vai, porque toda a Constituição faz isso. Mas ela não faz só isso. Ela também fixa objetivos e metas para o futuro. Ela fixa objetivos e metas a serem alcançados pelo Estado, daí o nome, tá? Ela dirige a atuação estatal. O nome Constituição Dirigente, inclusive, vem lá do professor português José Joaquim Gomes Canotilho, que na década de 80 escreveu sua obra mais conhecida, Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador. Quer dizer, o que é a Constituição Dirigente? É aquela que dirige a atuação do Estado para o futuro. É aquela que não se preocupa apenas com o passado, apenas em garantir o passado, apenas em limitar os direitos alcançados. Ela também se preocupa com o futuro. É uma Constituição cheia de normas programáticas, normas que estabelecem aonde o Estado vai querer chegar. Estabelecem objetivos e metas para o poder do Estado. É o caso, obviamente, da Constituição brasileira, que tem objetivos da ordem econômica, objetivos da ordem social, tem o artigo 3º só com os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Então vamos colocar aqui no esquema, o exemplo então aqui é a Constituição Brasileira de 1988. Recapitulando então, Constituição Garantia olha para o passado, a dirigente olha para o futuro. A garantia é retrospectiva, a dirigente é prospectiva. A garantia apenas limita o poder do Estado, a dirigente também fixa objetivos e metas pensando no futuro. É uma Constituição cheia de normas programáticas. E agora, a última classificação bem avançada, e eu acho uma das mais interessantes, é a classificação das constituições quanto à sua efetividade. O que é a efetividade de uma norma? É a sua correspondência com a realidade. É a sua correspondência com a realidade. É você saber do quanto a Constituição diz, daquilo que ela diz, o quanto se realiza na prática. Isso daqui às vezes também cai em prova dizendo que é a classificação ontológica de Carl Levenstein. A classificação ontológica de Carl Levenstein. A ontologia é o ramo da filosofia que estuda como as coisas são efetivamente. Não é como as coisas deveriam ser, que é a deontologia. É como as coisas são, que é a ontologia. Então, classificação quanto à efetividade, correspondência com a realidade, classificação ontológica é a mesma coisa. É como é que a Constituição é na prática. E aqui a gente pode ter 3 categorias. Em primeiro lugar, podemos ter a Constituição normativa. Em segundo lugar, a Constituição nominalista ou nominativa, depende da tradução, porque esse aqui foi traduzido do alemão. E a Constituição semântica, que é a que mais cai na prova. Atenção, vamos entender isso daqui, olha só. Constituição normativa é aquela que tem efetividade máxima. É aquela que tem efetividade máxima. É aquela que é totalmente respeitada na prática.
totalmente respeitada na prática. Um exemplo aqui são as constituições dos países politicamente desenvolvidos, politicamente evoluídos. É o caso, por exemplo, da Alemanha. Na Alemanha, tudo ou praticamente tudo que a Lei Fundamental de Bonn prevê é respeitado na prática. Teríamos uma Constituição normativa. Descendo um degrau, a gente tem a Constituição nominalista ou nominativa. O importante é a parte do nomina, tá? Essa é a parte fundamental, o radical. Então, Constituição nominalista ou nominativa é aquela que tem efetividade média. Efetividade média quer dizer o seguinte, ela é parcialmente respeitada na prática, ela tenta se efetivar, mas ela não consegue se efetivar totalmente. Ela é feita com a melhor das intenções, mas ela não consegue. Um exemplo aqui seria a Constituição angolana, a Constituição de Angola. Galera, a Constituição de Angola é uma das melhores constituições que eu já li. Por conta do meu trabalho no Senado, como consultor legislativo na área de direito constitucional, eu tenho que trabalhar muito com direito comparado. Então, tenho que, às vezes, ver como é que determinado tema é tratado nos países de língua portuguesa. Aí lá vamos nós, ler a Constituição de Timor-Leste, ler a Constituição de Angola, de Moçambique, para comparar com a brasileira. A Constituição portuguesa já é bastante consultada. Mas, enfim, a Constituição de Angola eu fiquei positivamente impressionado. É das melhores constituições que eu já li. Mas tem um pequeno problema. Angola passou 25 anos em guerra civil. Então, quer dizer, a Constituição está à frente do país. A Constituição está à frente da realidade do país. Karl Loewenstein, ele inclusive faz uma metáfora dizendo que a Constituição nominalista ou nominativa é aquela roupa que está perfeita, mas que é maior do que o corpo da criança. Quer dizer, você vai ter que esperar a criança crescer um pouco mais para aquela roupa servir perfeitamente. Então, entenda a Constituição nominalista ou nominativa como aquela feita com a melhor das intenções, mas que ela não consegue se efetivar na prática porque o país ainda não tem a maturidade política para acompanhá-la. No mais baixo degrau da efetividade, nós temos a chamada Constituição semântica. Acompanha comigo aqui, ó. Constituição semântica é aquela que tem efetividade mínima, é aquela que é totalmente desrespeitada na prática, porque ela é feita para ser desrespeitada. Como assim? Ela é um mero... As provas de concurso adoram essa expressão. Ela é um mero simulacro de Constituição. É uma mera simulação, é um mero faz de conta. É um mero papel. Quer dizer, a Constituição semântica é aquela que é feita só para inglês ver. É aquela que é feita só para fazer de conta. É aquela que é feita só para dizer que o país tem uma Constituição. É aquela que é feita só para passar um verniz democrático, uma aparência democrática num país que é ditatorial. Então, os países que adotam um regime autocrático, um regime autoritário, ditatorial, eles geralmente trazem uma Constituição de fachada só para dizer que o país tem uma Constituição. Isso é a chamada Constituição semântica. Ela é desrespeitada porque ela é feita para ser desrespeitada. Um exemplo aqui histórico seriam as Constituições brasileiras que foram dos períodos ditatoriais. Tanto a Constituição de 37 de Getúlio Vargas, quanto a Constituição de 67 do regime militar. Quando Getúlio Vargas outorgou a Constituição de 37, que previa a liberdade de expressão, é óbvio que ele deu uma gargalhada, né? Quer dizer, é óbvio que ele sabia que aquilo não iria ser respeitado na prática. Então, falou de totalmente desrespeitada, falou que é um mero simulacro, um mero faz de conta, uma mera aparência, você já sabe que ele está falando da Constituição semântica. Aqui no nosso exemplo, olha só, aqui no nosso esquema, então aqui nós teríamos como exemplo... Deixa eu voltar para o meu esquema de cores. Como exemplo aqui, eu teria a Constituição Federal de 1937,
do Estado Novo de Getúlio Vargas e a Constituição de 67 do regime militar no Brasil. A questão é, e a Constituição de 88? Ela é normativa, nominalista ou semântica? Tem autores que dizem que ela é nominalista, é o caso de Wadila Mego Bulos, por exemplo. A maioria da doutrina, porém, diz que ela é normativa. Rapaz, normativa, rapaz. Totalmente respeitado na prática. Professor, eu discordo. Eu também, mas não interessa. Na prova ele não vai perguntar a nossa opinião, vai perguntar a doutrina majoritária. Já caiu em prova várias vezes dizendo que a Constituição brasileira é normativa e deu como certo. O melhor de tudo é um autor, não vou nem citar nomes aqui porque não é exatamente uma crítica, mas é só uma peculiaridade. Tem até um autor que diz assim, que a Constituição brasileira é normativa por aproximação. Essa é ótima, quer dizer, não é normativa ela não é, mas é normativa. É normativa lato sensu, normativa em sentido amplo, normativa por aproximação. De qualquer jeito, para a sua prova não tem o que pensar. Para a sua prova, especialmente para a prova objetiva, na discursiva aí você destrói. Na discursiva aí você humilha o examinador. Aí você diz que tem essa divergência, que há autores que dizem que ela é nominalista, mas que a maioria da doutrina diz que é normativa. Você esfrega no focinho do examinador que você sabe mais do que ele fica sem condições morais de te dar uma nota menor do que 10. Mas para a prova objetiva, aí vamos ser pragmáticos. Você vai marcar que a Constituição brasileira ela é normativa. Beleza? Olha só, vamos jogar aqui na tela, ó, para a gente dar o print screen. Ó, você vai dar o print screen, essa primeira parte aqui que foi da aula 1 e da aula 2 a partir do item 7, né? E aí você joga, dá o print screen aqui também, ó. Já temos aqui um bom material de revisão, acerca da questão da classificação das constituições. Encontro você em outra próxima videoaula.